Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de algo importante em relação à gestão da produção, que um conceito que eu tinha, uma ideia errada que eu tinha e que eu descobri na prática, né? E uma das coisas que eu descobri foi que nunca o trabalho vai acabar, por mais que você faça uma boa gestão, você estruture um processo, você consiga fazer procedimentos que são funcionais, estão funcionando, que vão funcionar, continuar funcionando, nunca vai acabar. Às vezes a gente tem a ideia de tipo, eu vou plantar uma árvore, né? Eu coloco uma semente, eu vou regando, eu vou cuidando, e aí quando eu tiver aquela árvore bem grande, bem crescida, aí acabou meus problemas. Eu não vou ter mais problemas, porque a árvore vai estar lá, bem bonita, grande, dando fruto, e acabou. Mas existe a parte da manutenção desse processo, que às vezes a gente acaba esquecendo que ela é importante também. E a manutenção desse processo, no caso, é podar ela de vez em quando, dela, continuar tratando ela como ela tem que ser tratada para ela continuar dando esses frutos, né? E no processo de produção não é diferente. Já aconteceu de eu implantar muitas vezes procedimentos, falar agora a engrenagem está funcionando, o processo está estruturado, agora eu vou me, me abster, vou me distanciar um pouco desse processo e vou focar em outra coisa. É, Só que às vezes não acontece, não é dessa maneira que acontece, a gente tem que acabar voltando, dar a atenção necessária para aquele tipo de processo. Nunca tem fim, nunca tem fim. É isso que eu queria, é o principal tema aqui desse vídeo. Por mais que você coloque em ordem, você tem que acompanhar, você tem que estar controlando, tá? Controle é a palavra-chave. Tem que ter controle sobre esse processo, porque ele não simplesmente vai continuar fluindo de uma maneira é, lógica e sequencial, robótica. Não, é preciso estar olhando sempre se está funcionando e é importante tomar a decisão no momento certo, tá? Porque às vezes a gente vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando passar, e aí quando você vai ver, aquele caos que era tido no começo, aquele caos que estava antes da gente estruturar um processo e fazer ele funcionar de maneira adequada, ele começa aos poucos e voltando, e isso não é interessante, né? Não é um processo produtivo. Então, é importante fazer a manutenção daquilo que foi implantado. E a manutenção aqui, que a gente fala, a gente sempre trabalha, né, quando a gente fala de manutenção de máquinas, a gente sempre fala que tem a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. A manutenção corretiva é aquela que já deu ruim, então chama alguém para poder corrigir aqui porque está dando problema. E a manutenção preventiva é aquela manutenção que a gente faz para que não dê ruim, né? Para que a máquina continue funcionando, que todo o processo continue fluindo bem. E quando a gente fala de estrutura empresarial, nesse caso aqui, que é a minha área de especialização, né, o planejamento, o controle de produção e a gestão da produção, é necessário dar essa manutenção preventiva também. Porque se a gente não faz essa manutenção preventiva, a gente vai acabar fazendo uma manutenção corretiva. Então, a partir do momento que se estrutura um processo, a partir do momento que se estabeleceu, colocou as diretrizes e as pessoas começaram a trabalhar da maneira que se deve, não é simplesmente esquecer que esse processo existe, mas continuar acompanhando. Minimamente, claro, se você tem pessoas aí capacitadas para continuar tocando esse negócio, é importante treiná-las e fazer que elas controlem essas atividades no dia a dia. Mas a gente precisa estar, sim, sempre de olho para que quando lá no final der algum problema, não tenha que fazer uma manutenção corretiva. A manutenção preventiva sempre vai ser a mais barata,
porque a gente está prevenindo de algum problema que pode acontecer no futuro. Se a gente espera o problema acontecer, além de ter que gastar com a manutenção, a gente vai perder tempo que não era preciso ter sido perdido se tivesse feito uma manutenção preventiva. E se tem um recurso que a gente não tem mais, é o tempo. Eu estou falando aqui nesse vídeo faz 5 minutos. Os 5 minutos que você está assistindo aí já passou e ele não volta mais. O tempo, ou melhor, o dinheiro, algum bem, a gente consegue correr atrás, a gente consegue recuperar, a gente consegue ter novamente posse desses recursos, mas um recurso que a gente não tem mais é o tempo. Então, uma vez que a gente deixa algum processo, algum procedimento ir passando e não faz nada para poder corrigir, ou melhor, prevenir de uma possível manutenção corretiva, a gente está tornando esse processo cada vez mais caro com o passar do tempo, porque vai gerar parada, vai gerar desgaste. Isso eu estou falando, tá? Em questão de máquina, eu estou falando em questão de pessoas também e em questão de processo. Pessoas também precisam ser alinhadas, ser direcionadas, né, nesse caminho, porque elas tendem, nós temos, né, seres humanos tendemos a buscar o que é cômodo. A gente tem que todos os dias buscar esse incômodo para poder crescer, para poder se desenvolver, para poder estar evoluindo, né? Ser um corpo que não se exercita, a tendência é que com o tempo ele vá atrofiando, quer queira, quer não. Pode demorar mais tempo, possa demorar menos tempo, mas ele vai fazer esse processo, porque é um processo natural. Por que que a gente precisa, por exemplo, se exercitar? Por que que a gente precisa colocar o nosso corpo em movimento? Para que a gente não atrofie, para que não fique parado e haja uma atrofiação. E nem sei se essa palavra existe, na verdade, veio agora na cabeça, mas deu, acho que para entender o conceito daquilo que eu quero expressar, né? E a mesma coisa, máquina, por exemplo, se a gente tem uma máquina lá parada há muito tempo, se a gente vai voltar a usar ela, a gente precisa dar uma limpada, dar uma atenção, fazer uma manutençãozinha para que ela volte a funcionar corretamente. Não dá para simplesmente ligar uma máquina que está parada há um ano e querer que ela desempenhe um processo que ela fazia há um ano atrás. Ela precisa de uma atenção. Eu me lembro que eu servi o exército aqui na cidade de Jundiaí, há algum tempo atrás, há algumas décadas atrás, e eu lembro que existia um momento que a gente ia para campo para atirar de obuseiro, né? Para quem não conhece, chama de canhão, mas é o obuseiro, são em formatos ali parecido com os canhões de desenho animado, enfim. E a gente tinha esse exercício que era feito em determinado momento do ano, e depois que a gente voltava do campo, né, de treinamento e tudo mais, o que a gente fazia? Só vai usar esse obuseiro no ano que vem. Fazia toda a parte de lubrificação, engraxamento e tudo mais, para que ele pudesse estar bom, né, e em condições de tiro no ano seguinte, quando outra turma pudesse pegar esse obuseiro, levar para campo e fazer esse exercício, né? Então, é necessário fazer essa manutenção preventiva, para que, eu estou falando de equipamento, agora eu falando para a área de pessoas, para que essas pessoas também não venha a perder a mão no processo, nesse processo produtivo. Começou a fazer de uma certa maneira, aí a pessoa vai se acomodando, mas aquilo que foi determinado no processo talvez não seja tão importante assim, como está parecendo, aí deixa de fazer um negocinho aqui, outro negocinho ali, vai se perdendo. O horário de entrar é 7 horas da manhã, aí o camarada chega um dia às 7h02, outro dia ele chega às 7h05, mas não deu nada, não teve problema nenhum, vou começar a chegar às 7h10, tem 10 minutos de tolerância, então eu chego às 7h09, eu chego às 7h10, mas são 10 minutos de tolerância
para casos de imprevisto, não é para tornar rotina. E aí o camarada começa a se acomodar nesse sentido. Estou usando alguns exemplos bem básicos aqui, tá? Do dia a dia, que às vezes a gente vê acontecer, e se não cuidar, se não der manutenção nessas áreas, isso vai se tornando um problema. Então, pessoas, processos e máquinas e equipamentos precisam ter manutenção. Não adianta só colocar aquele recurso para dentro da fábrica e achar que está tudo resolvido e ele vai funcionar automaticamente. Ele precisa de direcionamento e controle. É necessário direcionamento por parte do supervisor, da liderança, da gestão e controle diário para saber se aquilo que foi direcionado está sendo executado da melhor forma possível. Beleza? Foi algo mais descontraído, foi mais aqui um bate-papo, não tem nada técnico envolvido, mas é a experiência do dia a dia que a gente vive e às vezes eu acho interessante passar para vocês que possam estar vivendo algo parecido ou que está lidando já com algum problema de manutenção corretiva, seja em equipamento, funcionários ou processos, entender que nunca vai acabar, o trabalho nunca vai acabar. Não adianta, a gente vai fazer aquilo acontecer, vai colocar o recurso para dentro da fábrica, seja ele maquinário, mão de obra ou processo, e falar agora é fim, né? E foram todos felizes para sempre. Não, não existe. A gente precisa continuar dando direcionamento e controle para que a empresa continue progredindo e sendo eficiente. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, abraço, valeu, tchau, tchau.